Terra rebolar muito no espaço. Mas para a estação, que é pequenininha, ela é muito sensível a essa força. Então, por isso que você vê a Terra praticamente parada e a estação em volta. Mas, a rigor, enquanto a estação orbita, a Terra dá uma bamboleadinha ínfima. Mas ela se mexe um pouquinho aqui. No caso do sistema Terra-Lua, em que as massas não são tão díspares, existe sensivelmente esse movimento da Terra em torno de um centro de massa comum. Aqui ele é irrelevante, por causa de uma desproporção enorme entre as duas massas. E agora, a segunda parte da nossa palestra vai ser uma discussão de todas as dúvidas que essa história desperta na cabeça do estudante. Então eu vou voltar agora para o começo, vou fazer uma revisão do nosso trabalho aqui, para daí nós discutirmos entre nós esses tópicos e ver a opinião de vocês. Então, as três leis. A primeira, que fala que o corpo livre de forças permanece sempre em repouso ou velocidade constante, que não é o caso do nosso satélite aqui, que não está livre. A segunda, que fala da proporcionalidade entre a força resultante e a aceleração. Aqui sim é o nosso satélite em órbita, que foi aplicado no exemplo. A terceira, do par de forças, ação e reação, que também dá margem a um monte de discussões. Em seguida, a parte da observação do satélite, como se prevê. Então, isso precisa das coordenadas da cidade e de um endereço aqui da internet. Tem vários, eu estou citando um. Escolhe um dos objetos, pode ser estação espacial ou qualquer outro dos satélites para fazer isso. Pode ser feita uma simulação para você observar, se guiar pelas constelações. Aqui tem uma estrela bem brilhante do hemisfério sul, chamada Achernar, que pode servir como referência. A estação passa perto dela, dá para ver ali um pouco ao lado direito, um pouco ao norte. Isso aqui é interessante para ver todas as constelações. Às vezes ela passa perto da Lua ou de um planeta. É bom ter como referência de uma constelação conhecida, né? Às vezes ela está passando perto de uma constelação como a do Escorpião, como a de Órion, Cruzeiro do Sul, às vezes, constelações que as pessoas já conhecem. Então é bom ver essa simulação. E essa aqui da projeção no solo é interessante para ver a longura, né, que está a estação quando você está vendo ela lá no horizonte. Ela está muito longe. Em questão de minutos ela está aqui. Aqui para pegar a altura dela e ver também essa questão interessante, que ela vai perdendo com atrito. E daí esse problema do movimento com os dados numéricos. Primeiro um cálculo para o raio, que é a soma do raio da Terra com a altura. E daí esses conceitos aqui de variação vetorial do raio, da velocidade, da aceleração e daí a aplicação na lei de Newton. Daí a parte de velocidade angular, que aparentemente é pequena. Por quê? Porque um objeto que demora 1h30 para dar uma volta não é uma coisa angularmente muito rápida. Só que se essa volta é uma volta de raio igual ao da Terra, um pouco maior, daí sim, em termos tangenciais, isso é bastante. Daí o cálculo aqui da aceleração e da força resultante. Então eu vou mostrar algumas perguntas frequentes que acontecem aqui, que mostram o quanto esse assunto é instigante. E agora, então, eu convidaria já vocês a começarem a discutir, a tirar dúvidas sobre o que foi falado, mas em cima dessas perguntas. Então, uma primeira. A aceleração da ISS vale 8,7 metros por segundo ao quadrado. A gente constatou isso pelo exemplo. É essa a aceleração da gravidade lá em cima? Sim, é essa a aceleração da gravidade, eu comentei aqui. Agora, olha a dúvida que aparece. Muitos pensam que lá na estação espacial não existe gravidade. Vocês concordam que existe essa dúvida? Eu perguntaria para vocês, quem tem experiência com ensino, que conversa com as pessoas, que assiste a TV, que aparece imagem de estação espacial, quantos já viram alguém falar que lá no espaço, como se diz, né? O que é o espaço, né? Qualquer lugar acima da Terra que é o espaço. Que lá no espaço não existe gravidade. Acho que vários de vocês já viram isso. Por que as pessoas imaginam que lá não existe gravidade? Alguém me dá uma dica?
Isso. Você vê o astronauta flutuando lá dentro da estação espacial, e descascando uma banana, e soltando lá, e a casca da banana fica flutuando. Ele solta um objeto, o objeto não cai. Então parece que lá não tem gravidade. Mas não é uma coisa tão simples de se explicar. Se tem gravidade, por que a casca de banana não cai? Por que o astronauta não fica preso no chão? Diga. É por causa da velocidade? Eu acho que não é essa a resposta. Eles estão caindo. Exato. Obrigado. Na verdade, a casca de banana está caindo. Mas o estudante não mentaliza isso muito bem. Então a gente pode dar um exemplo para isso, em termos de ensino. O astronauta não fica flutuando? Justamente, fica. Fica flutuando a bordo da ISS, porque a ISS está caindo junto. Então, se a estação espacial, isso seria uma catástrofe, digamos, se ela fosse abandonada lá em cima, em repouso, ela seria arremessada contra a Terra, ela cairia direto num ponto em cima da Terra, com todos os astronautas dentro. Eles apareceriam flutuando durante a queda. Não é isso? Então, o exemplo que a gente costuma dar para o estudante é como se eu desse um tiro. Numa velocidade inicial, paralela à superfície da Terra. Normalmente, para as velocidades comuns das nossas armas, esse tiro faz uma parábola, que a gente diz, considerando o G constante para baixo, e ele bate no chão. Agora, considere a Terra num modelo perfeitamente esférico, que não tenha montanha, que não tenha relevo, etc. Imagine uma arma que fosse capaz de disparar com altíssima velocidade, a ponto de não dar tempo dela bater no chão, dela continuar muito rápido, como se escapasse do peso. Então é possível eu dar um tiro muito rápido, numa altíssima velocidade, e ela continuar. Claro, ela vai cair um pouquinho, porque a Terra vai puxar, mas ela vai tão rápido que ela passa da Terra lá e vai para o espaço, vai embora. Eu posso fazer isso. É uma velocidade muito alta, da ordem de dezenas de quilômetros por segundo para fazer isso, mas hipoteticamente seria possível. Agora, pensa num caso intermediário, que de uma velocidade não tão alta, mas que ela vai caindo à medida que ela vai dando a volta na Terra. A Terra vai puxando para baixo, mas ela tem velocidade, então ela continua. Vai passar por mim de novo, tenho que sair da linha, né? E deixá-la passar. Hipoteticamente, ela ficaria numa orbitazinha aqui de 1 metro de altura. Um pouco mais, né, que eu estou fazendo. Esse caso deixa claro que um corpo em órbita está caindo continuamente. E se tiver dentro da bala uma capsulazinha que eu ponha mosquinhas dentro, essas mosquinhas vão poder voar lá dentro, né? Porque elas estão em movimento junto. Então é o que acontece com o astronauta a bordo. Outra dúvida frequente: a força resultante sobre a estação espacial a gente calculou lá, deu 2 vezes 10 na sexta newton. Isso remete a outra coisa que eu cheguei já a ler em artigos de divulgação na Scientific American Brasil. Artigo de divulgação falando em satélite, dizer isso. Ela se encontra ou não se encontra em equilíbrio? Pois não. Mas ele está caindo. Eu tinha entendido que ele disse que não cai por causa da velocidade. Mas ele cai do mesmo jeito, mesmo com velocidade. Mas ele está, claro, está dotado de velocidade. Ele não bate na Terra por causa da velocidade, mas ele está caindo, né? Obrigado. Não, ela não se encontra em equilíbrio justamente porque tem uma força resultante. Corpos em equilíbrio, a força resultante é zero, ou não tem força atuando. E essa pergunta, isso daqui eu já vi escrito. O movimento orbital equilibra a força gravitacional. Olha, até dá para falar sobre isso, falando em pseudoforças. Elas não existem, elas não são interações da física. Elas são artifícios de cálculo, essas pseudoforças.
Mas não há equilíbrio nesse movimento. Se houvesse equilíbrio, a estação seguiria em linha reta ou estaria parada. Um corpo fazendo curva não está em equilíbrio. Isso então esclarece bem, e todo o preâmbulo que nós fizemos ajuda muito a esclarecer essa questão. Existem as pseudo-forças? Bom, depende do que é existir, né? Uma vez que eu escreva no papel, ela existe no papel, pelo menos. Então, é possível fazer um artifício de cálculo e aplicar a segunda lei de Newton, mesmo no que se chama um referencial não inercial, desde que você introduza uma pseudo-força. Está aqui. É possível, é um artifício de cálculo, ele é válido, mas tem que ficar muito claro quando se formula o modelo que aquilo é uma pseudo-força, não é um efeito da rotação, isso que as pessoas pensam, como está rodando e empurra para fora. Então você fala no seguinte, a estação espacial tem 300 toneladas e se desloca 7 km por segundo numa curva. Bom, qualquer um que já andou de carro no banco do carona, no banco traseiro, a não ser que seja aqueles bancos bem ásperos, né? O carro faz uma curva fechada, você de repente, aparentemente sem razão nenhuma, é arremessado para um lado. Isso que te faz pensar que a rotação cria uma força. Mas tem que ter cuidado. Uma pessoa que esteja do lado de fora, olhando, ela percebe que você vinha vindo em linha reta, que você tende a continuar em linha reta, e se o carro não aplicar uma força de contato em você, por exemplo, com o cinto de segurança, você vai continuar em linha reta. Não há por que o carro conseguir te segurar. Então, o aparente movimento seu em direção à porta, em cima do carro, na verdade, é a sua tendência de continuar em linha reta. O carro é que está saindo da reta e você continua. A não ser que esteja com o cinto, o carro te puxa junto, para fora. Para dentro, no caso da curva. Como que não acontece isso com o astronauta? Então, ele está a bordo, a estação está orbitando a Terra, ela faz a curva. Por que o astronauta não fica colado na parede da estação o tempo inteiro, então, né? Sentindo uma pressão assim? Porque é diferente o caso aqui. Alguém é capaz de arriscar dizer qual que é a diferença do caso do carro fazendo curva e da cápsula espacial com o astronauta dentro? E por que ele não sente esse efeito de ser jogado para fora, como acontece no carro? É porque a curva é maior? Você acha? Se a curva fosse mais fechada, por exemplo, aconteceria isso, você imagina? Alguém concorda com o Oscar? Sim? Será que é isso? Ou seja, se fosse uma velocidade mais alta da cápsula, por exemplo, digamos que a Terra fosse outro corpo que fosse muito mais massivo, então ele teria que, para orbitar naquela distância, ter uma velocidade muito alta. Daí, nesse caso, você acha que o efeito apareceria. E como ela é, o efeito não é sensível. Esse é o seu parecer? Tudo bem. Agora ele reformulou e acertou, né? Então você veja, isso não é trivial. Você vê professores que não estão familiarizados a lidar sempre com isso em aula, quando questionados eles não têm na ponta da língua a resposta. Não tem mesmo. Eu também não tinha antes de trabalhar com o estudante, inclusive. Porque enquanto você pega o livro e você entende o modelo matemático, a parte gráfica, a parte algébrica, resolve problemas, perguntinhas como essa não te ocorrem. Mas quando você abre o ambiente de aula e o estudante se sente à vontade para questionar, e principalmente você dá a oportunidade ao estudante de brincar com a ideia que o conteúdo pode estar errado, ele se sente encorajado de levantar esse tipo de dúvida. Mas como então que no carro e aqui, a mecânica não é igual na Terra e no céu? Você não tinha dito isso? A mecânica é a mesma. Mas o tipo de força, no caso do carro, vem lá do torque no eixo do carro, que não atua no corpo do passageiro, a não ser que ele esteja preso com o